DCTF Web e EFD Reinf. O que os condomínios têm a ver com essas siglas? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos começando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado, os recadinhos tradicionais, né? Faça sua inscrição aí no nosso canal, né? Marque também o sininho para você ser notificado de novos vídeos. E se você achou que esse vídeo, ao final, valeu a pena, marque o joinha. Tudo isso contribui para a gente se tornar mais relevante aqui no YouTube. E se você quiser também nos acompanhar através do Jornal do Síndico, faça a sua solicitação do exemplar pelo WhatsApp, né? O nosso número é o 31 98481 7642. Né? A gente vai encaminhar isso para você aí no seu WhatsApp, para você não ficar sem informação, essa informação relacionada a esse mundo condominial. Hoje com a gente aqui, mais uma vez, o contador Leonardo Hoffman, que também é diretor da Hoffman Administração de Condomínio e Contabilidade também. Né? Tudo bem, Leonardo? Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, Márcio? Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Então, Leonardo, da última vez, né, você teve presente aqui com a gente, você deu um panorama geral aí das obrigações principais e acessórias dos condomínios, né, essas obrigações fiscais, e a gente tinha combinado de depois fazer novos vídeos, né, relatando uma por uma, né? E aí a gente chegou, vamos começar com isso aí, né? A gente vai falar hoje aí sobre a DCTF Web, né, e a FD Reinf, né? Afinal de contas, o que essas siglas aí, né, tem a ver com condomínio, né? E por que o síndico deve ficar de olho nisso? Pois é. Essas são duas declarações acessórias, né? E no vídeo anterior, aí quem não assistiu o vídeo anterior, tá uma aula lá bacana aí, né? Desse visão geral e quais são as obrigações acessórias e principais dos condomínios. O Márcio vai deixar o link aqui na descrição do vídeo também para quem acessar, então não vou entrar naquele detalhamento, né? Já vou partir desse entendimento. E assim, essas duas, né? O FDRINF e a DCTF Web, elas são duas declarações, obrigações acessórias do condomínio, né, que é a obrigação de prestar informação ao governo, e deve ser enviado ao governo. Então, são programinhas, né, sistemas que devem ser preenchidos e transmitidos aí para o governo, e que, ao final, a DCTF Web vai gerar essa guia de recolhimento. Então, aí eu vou explicar, né, especificamente aqui cada uma, mas já entrando assim na sua pergunta, o que tem a ver com o condomínio é que, como uma obrigação acessória de enviar informação ao governo e geração de guia de tributo do INSS, isso afeta o condomínio, né? É uma obrigação fiscal também para os condomínios, mesmo aqueles que não tenham movimento, né, de imposto ali de INSS a declarar, o condomínio é obrigado. Ele é obrigado a enviar essa informação acessória para o governo, né? Então, e isso qualquer tipo de condomínio, né? Seja um condomínio pequeno, né? Um condomínio grande, com certeza deve ter que fazer essas declarações. E acredito também, né? Porque como o síndico tem muitas obrigações ali no dia a dia, né? Do condomínio, e a grande maioria dos síndicos também tem as suas atividades externas à administração do condomínio, né? Eu fico imaginando que é importantíssimo ter a assessoria de um escritório de contabilidade, uma administradora, para poder fazer essas declarações, né? Porque senão, Sim, né, deve ter consequências graves aí para o condomínio. sim, sem dúvida nenhuma, né? As declarações acessórias de uma forma geral e a RINF-DCTF Web tem penalidade prevista, né, pela não entrega, e não são declarações simplórias que qualquer pessoa que não tem habilidade, não tem o conhecimento, vai chegar e vai efetuar. Não, não é assim. Então é importantíssimo, sim, o condomínio
de qualquer tamanho, né? O menor condomínio é um condomínio de 2 unidades, está constituído como CNPJ e como condomínio, ele tem essa obrigação de fazer, de enviar essas declarações acessórias para o governo. Então, é recomendável que ele contrate, sim, uma contabilidade especializada, uma administradora de condomínio que tenha essa especialidade da área fiscal, para fazer essas entregas das obrigações acessórias como um todo, inclusive dessas obrigações. Né? E como tem penalidade, tem multa prevista, eu vou falar um pouquinho de cada uma, o que, que é cada uma aqui, e falo dessa multa geral também que está prevista. O valor da multa ela já supera qualquer honorário que vai pagar para a feitura mensal dessas obrigações todas fiscais do condomínio. Né? Então, não pode realmente delargar, deixar sem fazer, precisa ter uma assessoria. O condomínio precisa dessa assessoria, sim, para ser feito isso. Né? Exceções vão ser aqueles condomínios que o próprio síndico ou alguém do conselho, seja um contador, tenha especialidade e faça. Né? O importante é fazer, né? É fazer essa entrega. Detalhe aí para a gente, então, Leonardo. Vamos lá, né? Vamos lá. O REINF, né? Que a gente fala assim, o EFD REINF, né? Que é a escrituração fiscal digital das retenções e outras informações, que vem aí do conjunto, né, as duas, né? A REINF e a DCTF Web, elas vêm desse conjunto do arcabouço que começou lá no e-social e vem avançando. Né? Essa é uma declaração que originalmente prevista para que todos os tributos federais retidos, né, de terceiros, ou vou lá do condomínio especificamente, né, também tem que declarar, vamos falar das retenções em si, elas devem ser informadas nessa declaração. Originalmente, esse é o propósito e isso está avançando, tá? Nesse caminho. Porém, ela começou com as retenções de INSS. Então, tanto a REINF quanto a DCTF Web, ela começou a obrigatoriedade para os condomínios em outubro de 2021, tá? Então, começou a obrigatoriedade em outubro de 2021, com a obrigação dessa declaração do INSS, dos tributos de INSS. E a REINF, o que, que tem que ser colocado ali? O INSS que foi retido de terceiros, né, pessoa física ou pessoa jurídica, de uma forma geral. Tá? É uma declaração que tem que ser enviada até o dia 15 do mês subsequente aí, ao mês de competência, e as informações hoje estão essas do INSS. Interessante, né? Em maio de 2023, agora, maio de 2023, da competência de maio de 2023, começa também a REINF e a DCTF Web concentrar informações de imposto de renda retido de folha de pagamento. Então, é mais um avanço aí nessa direção de todas as retenções federais estarem incluídas nessas declarações. Tem um avanço agora em maio de 2023. Então, ela começou em outubro de 2021 com o INSS. Em maio de 2023, agora está tendo um avanço da inclusão das informações de imposto de renda retido de folha. No caso, agora em maio 2023, só o imposto de renda de folha de pagamento. Então, isso o REINF, né? Então, o REINF ele concentra essa informação de retenção. Esse REINF, o DCTF Web, o que o DCTF Web faz? Ele, que é posterior, né? Ele resgata essas informações de retenção do REINF e cruzamento com o e-social de folha de pagamento para gerar ali as guias de recolhimento, que é o DARF. Então, o que vem na DCTF? A DCTF resgata as informações do REINF ali, social, e gera o DARF de INSS, que agora, a partir da competência maio 23, vai também concentrar o imposto de renda retido em folha de pagamento, gerando em um DARF único. Né? Então, é isso que aí o DCTF Web, né, acaba fazendo. Né? A DCTF Web, em quanto detalhamento, a gente está falando que é uma declaração de débitos e créditos tributários federais, previdenciários e outras entidades e fundos. Essa que é a descrição ali da DCTF Web. Mas hoje também a DCTF Web também começou com o INSS e agora está atribuindo também o imposto de renda retido em folha de pagamento. INSS de qualquer fonte de retenção, mesmo nota fiscal de serviço e de folha, e o imposto de renda entrando agora em maio 23 de folha de pagamento. Né? Então, nessas obrigações, e isso mudou, foi um marco, né, Márcio, em relação aos condomínios em si, porque qual foi a mudança que
provocou e acabou levando de conhecimento dos síndicos, né, dos condomínios, que, olha, os condomínios também têm obrigações fiscais que não são só essas. São várias obrigações fiscais, não são só essas. Mas esse foi um marco que cutucou muito condomínio, principalmente os condomínios menores, que não tem um administrador, não tem uma assessoria contábil para executar os trabalhos em geral, né? Provocou esses condomínios no sentido de da retenção, do recolhimento do INSS. Porque, por exemplo, então vou dar um exemplo prático, um condomínio que contrata um serviço de terceirização de mão de obra de faxina, com uma empresa de pessoa jurídica, uma pessoa jurídica que vai fornecer esse serviço. Na nota fiscal desse serviço vai ter retenção do INSS, ou seja, a nota é de R$ 1.000, vai ter uma retenção X de valor lá, o condomínio vai pagar um valor menor, né, já líquido desse INSS retido, e o condomínio tem que recolher Recolher. esse INSS para o governo federal. E aí que entra o REINF, que tem que entrar essa declaração de que tem essa nota e tem a retenção, e a DCTF Web resgata esses dados da REINF para gerar a guia de recolhimento do INSS. Como a partir de outubro de 2021 passou até essa obrigatoriedade, a guia tem que ser gerada dentro da DCTF Web, e tem que ser vindo da REINF. Até porque, anteriormente a isso, a própria conservadora ou o condomínio gerava num papel mesmo, um preenchimento manual, o valor da guia recolher e recolhia. Depois de outubro para frente, não pode mais fazer assim. Inclusive, tem casos, a gente recebe casos aqui de condomínios que continuaram recolhendo na DARF anterior da forma errada e não, a Receita Federal não entendeu esse recolhimento, entendeu? Porque tem que vir da REINF e da DCTF Web. Aí precisa fazer essa correção, aproveitar o crédito, é um trabalho até maior em relação a isso. E isso foi um marco de levar a conhecimento do síndico, né, e pelo menos essa obrigatoriedade, o despertar dele em relação a outras obrigações. E não dá para o síndico fazer, infelizmente, se ele não for um contador, né, não for um administrador, alguém especializado na área que saiba fazer isso, se ele souber, dá para fazer. Não sabendo, não tendo conhecimento, é melhor que deixe com um profissional qualificado aí, uma contabilidade, um administrador de condomínio que faça e tem essa especialidade no condomínio, né? Leonardo, assim, eu acredito que muitos dos síndicos e síndicas, né? Hoje a gente tem também muitas síndicas que administram condomínio, né? Mas acredito que uma boa parte dessas pessoas que podem estar nos assistindo aqui, né, administram exatamente esses condomínios pequenos, né? E eu acredito que dessa parte, uma outra parte também não deve ter feito isso de forma alguma. Como é que fica esse caso? Essas declarações que não foram entregues, atrasadas, qual a consequência disso e como que o síndico deve atualizar isso? A consequência disso são as multas, né? O condomínio ele está incorrendo aí na falta da entrega de obrigação acessória, e a cada mês de não entrega, de falta, com ou sem movimento, existe uma multa prevista, né, por essa entrega. Então, assim, mesmo condomínios pequenos precisam entregar? Sim. Mesmo condomínios pequenos que não têm movimento, existe a regra de envio da declaração sem movimento. Precisa ser entregue. Tá? De 2021 para cá, essa regra foi mudando ao longo do tempo, foi sendo simplificada, mas mesmo condomínio sem movimento, na primeira vez que não tem movimento, tem que mandar, depois tem um movimento, manda, passou a não ter movimento, tem que mandar de novo, continua sem movimento, aí não precisa mandar mais. Mas não era essa regra desde o início. Então, um condomínio, por exemplo, que está nos ouvindo, nunca fez isso, desconhece, e já é um condomínio anterior a 2021, tem que procurar uma contabilidade, procurar um contador, né? Estamos à disposição aqui para a gente fazer esse levantamento, e tem que fazer esse envio retroativo, esse envio passado, e vai gerar multa, vai gerar multa, né, pela entrega. A multa pela entrega da declaração, ela é de R$ 500 Que é por isso? mês, por mês de entrega atrasada. E quando a entrega está atrasada e não tem movimento, é de R$ 200. Então, quando não tem movimento é 200, quando tem movimento, o que é ter movimento? Naquele mês de competência, teve retenção a recolher, a declarar,
e não foi declarado, foi declarado em atraso, multa de R$ 500. Não tem nada a declarar, não tem nenhum movimento, e não foi entregue atrasado, R$ 200. E nos primeiros 30 dias, aí depois da entrega, o governo federal ele dá um bônus para você pagar em menos de 30 dias. Ele dá um desconto de 50% desse valor da multa para pagar em até 30 dias da data do reconhecimento do envio atrasado, que é legal, já minimiza bem a situação, né? E tem essa regra, né? Lá atrás, por exemplo, em outubro de 2021, quem não tinha movimento, não tinha retenções, tinha que mandar uma declaração sem movimento, né? Que não tinha movimento inativo, sem movimento e tal. E em janeiro de 2022, precisou fazer de novo outra sem movimento. Não precisava fazer essa comunicação. A partir de 2023, não precisou mais fazer anual sem movimento, desde que já tenha uma declaração anterior sem movimento. Né? E aí, não tendo mais o movimento, não precisa fazer declaração mensal. Né? O que acontece é que, eventualmente, o condomínio, mesmo sem ter esse conhecimento, ele teve uma nota fiscal de serviço tomada, tem a retenção, e acaba também não declarando isso. Né? Pois Então, é, a recomendação é voltar a fazer o levantamento e fazer o recolhimento, fazer o recolhimento do tributo e também fazer a declaração do atrasado. então, com relação a essa questão do não movimento, né? Ele pode, enquanto não tem movimento, ele pode ficar sem declarar, mas se tiver um movimento no mês seguinte, aí ele tem que voltar a informar, né, que teve esse movimento, né? A partir de 2023, já existindo alguma declaração sem movimento, não precisa ficar declarando todo mês sem movimento. Mas se Sim. tiver um mês que tem movimento e declarou, no mês seguinte sem movimento tem que declarar de novo sem movimento. Né? Mas o para trás, aí, desde o início, a regra já foi mudando. Então, tem declaração. Sempre a primeira declaração que não tem movimento tem que ser feita para o governo entender que o seu condomínio não teve movimento. Já estou ligado que você está ciente que tem que fazer a declaração. É mais uma comunicação nesse sentido, né, para o governo. Né? Este foi o Leonardo Hoffman, contador e diretor da Hoffman Contabilidade e Administração de Condomínio também. Ô, Leonardo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Comorar. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite. Sempre à disposição aqui para trazer a informação, conhecimento aí para os síndicos e síndicas, né? E à disposição para os próximos temas, né? A detalhar aqui. Pois é, a gente vai dar continuidade então, né? Aí para frente aí a gente vai trazer outros temas relacionados a essas obrigações principais e acessórias que o condomínio tem, né? Que realizar, né? Então, você achou que esse vídeo valeu a pena? Né? Não esqueça aí de marcar o joinha, né? Faça sua inscrição também no nosso canal, né? E o Comorar, né? A ideia aqui é trazer essa informação básica, né? Para quem administra condomínio, né? Você pode até compartilhar isso com seus condôminos, inclusive, né? Porque às vezes, né, Leonardo, os síndicos, às vezes, eles têm, fazem algumas despesas que os moradores vão lá, né, falar com o síndico, falar, oh, mas o condomínio está aumentando demais, que despesa é essa? E às vezes eles nem têm ideia, né, do tanto de obrigações que o condomínio tem hoje em dia, né? Aliás, a administração do condomínio ficou uma coisa muito complexa ultimamente, né? Por isso que é bom a transparência, né? Fazer reuniões mais frequentes, ou tá dentro de um grupo, dentro de e-mail, passar as comunicações, prestar conta, né, dos resultados com frequência, ter essa transparência para com os demais condôminos, que aí evita, né, qualquer desconfiança ou, né, esse levantamento de achar o que despesa é essa, ou por que está contratando uma contabilidade, para que precisa um condomínio de 2 unidades, de 4 unidades, 12 unidades, precisa de uma contabilidade, pagar todo mês, dar essa transparência e explicar, né, o motivo disso, né, que acaba sendo uma obrigação legal que dá respaldo jurídico, dá respaldo legal ao condomínio para continuar a caminhar aí regularmente, né, perante aos órgãos públicos. Né? É isso, né? Muito obrigado mais uma vez, Leonardo. E ó, vocês aí então, né, compartilhem isso aí com seus condôminos aí do seu condomínio,
né? O Comorar volta numa próxima oportunidade com novos vídeos aqui para você. Até lá.